O que aconteceu foi uma parada cardíaca. O coração de Moisés parou olhando Canaã. Escureceu sua vista e não via nada. E ele tombou para trás. É nessa hora, quando o homem tomba, nunca se esqueça que Deus não deixa Satanás escarnecer. Anjos de Deus seguraram o corpo daquele homem. Isso é um corpo de um grande homem. Pela primeira vez, anjos de Deus iriam fazer uma coisa que eles nunca tinham imaginado fazer. Anjos de Deus já tinham feito grandes obras para Deus, mas eles não imaginavam que iam ter que fazer um sepultamento de um grande líder. E eles caminharam num cortejo. Ninguém viu isso. Nenhuma câmera captou essa cena. Ninguém conseguiu sentir a música. Mas eu gostaria de te dizer que não havia alegria nos anjos. Não tocou música triunfante no céu. Não houve glória e majestade a Deus. Havia tristeza, dor, sofrimento. E cavaram uma sepultura. E enterraram o grande líder. E sabe por que isso? Em vida, Moisés foi desonrado. Em sua morte seria idolatrado. Incrível ser humano. Com vida não respeitaram o grande líder. Na morte iriam idolatrar sua sepultura se soubessem onde era. E o Senhor, para salvar o povo da perdição total, escondeu a sepultura de Moisés. O tempo passou. Quando os sonhos não se realizam, o que você vai fazer? Um garoto no norte de Minas, na região do Vale do Rio Doce, um dia me pediu para falar no congresso. Eu queria falar contigo 1 minuto, pastor. Pastor, há 3 meses atrás eu era noivo. Eu amava a minha noiva. Nós íamos nos casar. Era a menina dos meus sonhos. Numa viagem de Belo Horizonte a Valadares, o ônibus dela capotou. Todos se salvaram, sem nenhum arranhão. Procuraram aquela outra, não encontraram. Alguns acharam, ela foi a primeira a ser salva, foi embora. Já está até numa cidade próxima, tendo um tratamento psicológico por causa do fato. 2h30 depois, quando o ônibus foi levantado da rodovia, a minha noiva era a única que estava embaixo, esmagada. Por quê, pastor? Por que meus sonhos terminaram naquela rodovia? Quando teus sonhos não se realizam, o que você vai fazer? Você vai jogar tudo? De repente, anjos desceram do céu. Nós não sabemos em que época aconteceu isso. Nós não sabemos se foi no período dos juízes, dos reis de Israel. Um fato é que um pouco depois, Israel já estava em Canaã. E de repente anjos desceram do céu. Jesus estava no meio dos anjos. E quando eles chegaram na região de Bet-peor, no vale de Moabe, nenhum ser humano viu essa batalha. Satanás estava em cima. E ele olhou Jesus, seus anjos chegando, e ele disse, o quê? O que é que você veio fazer aqui? Esse homem é meu. Ele te desobedeceu. Ele mentiu. Ele pecou como eu pequei no céu. Ele chamou o poder e a glória para si. Ele tem que ter a mesma recompensa minha. É o fim. Os demônios estavam ao lado. As hostes do céu estavam chegando. Esse é um momento que você não pode perder de vista, porque a cada instante na terra acontece isso. E o Senhor chegou. E sabe o que diz o livro de Judas? O livro de Judas disse que Jesus naquele dia não veio discutir com Satanás. Ele não veio argumentar com Satanás. Ele não fez o que Eva fez. Eva não deveria ter falado com Satanás. Não se fala com Satanás. Não se tem o que dizer para ele. Ele é um perdido. Ele está derrotado. O Senhor disse, sai. Eu não vim discutir contigo. Eu vim realizar o meu sonho. E Satanás teve que recuar. E as hostes do mal sentiram tremer a terra. E Satanás começou a tremer. E ele achou que poderia ser o fim dele. Mas pelo contrário. E Satanás estava para ver algo que nunca tinha imaginado em toda a sua história.
E de repente, pelo poder de Deus, ele disse: Moisés, levanta! A última imagem que esse grande líder viu na terra foi escuridão. Eu não consigo entender. Cadê Deus onde meus sonhos não se realizam? E ele tombou. De repente, renovado, revigorado, imortal. Agora totalmente perfeito. Moisés se levanta. E sabe qual é a primeira imagem que esse homem vê? Jesus! Ele vê Jesus, aquele que ele teve que esconder as costas. Ele olha Jesus. Eu não suporto esse momento, porque nesse momento certamente teve um abraço. E Jesus, você esteve comigo algum tempo atrás no Sinai? Sou eu. Por que aconteceu aquilo, Senhor? Eu vou te mostrar agora. E começaram a subir. Passaram desse céu. Passaram dessa atmosfera. Entraram no espaço. E de repente, aquele mesmo céu que um dia teve um dia de silêncio, agora tinha um dia de glória. Porque de repente Jesus mandou emissários na frente dizendo: Ele está chegando. Eu gostaria de lembrar a vocês, esse é o primeiro homem que é ressuscitado na Bíblia. É o primeiro que se levanta da tumba, vivo com recompensa eterna. E então ele entra no céu. E quando entra no céu não há louvores a Moisés. Não entenda mal essa história. Há louvores a Jesus. O nome de Jesus é aclamado. O Pai está no trono. Moisés junto com Cristo, eles estão marchando. Isso é uma cena sem igual. E de repente eles chegam, e o Senhor olha, e mostra do Monte Sião, Canaã celestial. E Ele diz: meu filho, o teu sonho não podia se realizar, porque eu tinha um sonho maior que o teu. Você queria viver em Canaã terrestre, eu queria que você fosse para Canaã celeste. Sabe por que teu sonho não se realizou? É porque eu tinha um sonho maior e agora olha o que você terá para sempre. Quando os sonhos não se realizarem, não te esqueças dessa história. Se enganam as pessoas que dizem: Moisés nunca pisou na terra. Um dia, na angústia do mestre, a história diz que Jesus, em momento de dor e sofrimento, subiu no monte. E quando subiu no monte, diante de 3 amigos especiais, apareceu de um lado Elias, representando os vivos que não passarão pela morte e vão para a eternidade. E de repente, do outro lado, apareceu Moisés. Sabe por que Moisés pisou em Canaã terrestre? Deus disse: Moisés, vai lá ver teus sonhos. Seus sonhos só são 70 anos. Seus sonhos no máximo 80 anos. Seus sonhos são pequenos. Você queria viver velhinho, você queria ver seus netos, você queria ver seus ancestrais, seus descendentes, você morreria cansado de dias. Isso não é sonho. Os meus sonhos são eternos. Os meus sonhos não têm fim. Eu fui pastor de uma mulher que se tornou uma grande amiga. Aconteceu um dia, ela me ligou e disse: pastor, eu gostaria de dizer um problema que eu estou passando. E eu disse: irmã, você é muito sorridente, você tem problemas? E ela disse: sim. Você não vê que meus cabelos estão caindo? Eu disse: isso aí acontece. Ela disse: não, isso é câncer. E eu orei por ela, e ela disse: continue orando por mim. E foi feito o tratamento, e ostensivo tratamento. E chegou uma época naquele tempo que eu estive na cidade daquela senhora, de que ela sentiu a cura.